Bem-vindo ao Brasiliando. Aqui a gente traduz e conta a história de quadrinhos japoneses, coreanos e chineses de todos os estilos, desde historias de romance a historias de magia e aventuras. Então bora pro vídeo. No começo alguém diz que nunca acreditou no fenômeno que as pessoas chamavam de a luz no fim do túnel e essas raras ocasiões, onde depois de passar por experiências de quase morte, as pessoas dizem que viram uma luz, com suor frio escorrendo pelos seus rostos. Ainda assim ele está ali naquele suposto túnel, ele se pergunta como ele morreu. Afinal a última coisa que ele se lembra é de estar 055. sozinho em seu quarto, olhando de cima para a cidade, tudo o que acontecia lá embaixo. Quando sentiu-se corpo pesado, ao ir se deitar, ele se questiona se foi envenenado ou foi assassinado. Gray força a si mesmo a pensar nisso, pois muitos lhe queriam morto, afinal ele era rei. Falava que não importava o quanto ele queria entender a sua morte, ele não pode fazer mais nada sobre isso. Ele fala que não tem escolha a não ser deixar isso de lado. Então ele vê uma luz ficar cada vez mais forte e 122. alguém fala com um homem ou uma mulher, dizendo que ele é um garoto saudável. Então ele se pergunta se acabou de nascer e nota que a luz no fim do túnel é a luz do momento em que renasce. Ele pensa que isso não é importante e seus pais continuam elogiando ele. Então ele fala que onde quer que esteja, consegue entender o idioma, isso é um bom sinal. Ele fala sobre aquele brilhante e gentil sorriso que permeia amor materno, fala que não pode deixar de pensar no quanto encantadora ela é e ele também. Pensa. 147. Que com um maxilar forte, um olhar feroz e afiado, ele tem certeza que aquele homem é sério e severo. Porém, aquele mesmo homem que ele acabou de elogiar, começa a pedir para o seu filho que acabou de nascer chamá-lo de papai. Isso faz Art esquecer todo o elogio que fez para ele. Então ele olha aos arredores, que parecem bastante normais e ele pensa também em tudo que está vendo, nas paredes, se perguntando onde é que ele está. Então é dito que as semanas foram passando lentamente e apesar de sua mãe Alice ser gentil e de bom coração, ela é 213. que mantém as redes da família e ele fala que seu pai Reinaldo é um homem confiável e carismático se ele ignora sua ocasional infantilidade e ele fala o quanto ele estava feliz por ter nascido em uma família amorosa. Sua vida era repleta de dificuldade, que ele não desejaria nem para os seus inimigos. Ele fala sobre o pouco controle sobre seus medos e também a inabilidade em controlar a necessidade daquela prisão de carne onde ele estava. Então ele se lembra de ser trocado pela sua mãe e ficar com bastante vergonha e ele fala 238. que talvez com anos de fortalecimento mental, como rei e o representante do seu país, a pequena fagulha de esperança que tudo isso seja apenas um sonho. Foram as duas únicas coisas que manteram a sua sanidade e ele fala que parece que ele foi transportado para o passado, um período arcaico, e ele se pergunta se no passado as pessoas carregavam armas tão normalmente e ele presume que aqueles frascos com líquidos de aparência suspeita, que eles estão negociando com medicamentos, estão sendo vendidos legalmente. Sua mãe fala para Art que ele 304. deve estar cansado, perguntando que tal eles voltarem para casa agora. E nisso ele começa a adormecer. Um tempo depois, ele fala que conhecimento é força. Ele teve acesso aos seus arredores nas últimas semanas e ele está confiante que sabe o que ele espera. Então seu pai lhe pega no colo perguntando como seu garotinho está e nisso ele começa a jogar a criança para cima e sua mãe pergunta o que ele está fazendo. O garoto por sua vez pensa que se esperado de um corpo tão fraco ele fala que nunca pensou que seria reduzido a tal estado. 328. Por um simples arremesso e o pai dele continua falando que o seu pai fazia isso quando ele era pequeno e fala que seu filho deve estar se divertindo, mas o garoto por sua vez está quase vomitando, até que o pai dele se descuida e bate com o joelho do garoto numa quina e então a mãe dele aparece, muito bolada, atrás pois ele fez o garoto chorar e ela tenta acalmar Art, falando para ele que vai arrumar aquilo usando magia. Então o garoto fica maravilhado com o que está vendo e pensa que talvez tenha falado muito cedo pois no fim das 353. contas ele não entende nada desse mundo e lembrando do passado, ele pensa que liderava exércitos e também venceu duelos contra representantes de países do mundo todo e ainda assim mesmo com todas as suas conquistas ele nunca esteve tão orgulhoso quanto está agora, pois ele finalmente pode engatinhar e sua mãe começa a pedir para Rei não deixar o garoto bater a cabeça naquela quina e eles começam a armar um plano para não deixar o garoto bater a cabeça em lugar nenhum e nisso Art vai até o espelho se olhar e os dois ficam maravilhados com 420.
Ele se observando e ele pensa que já fazem meses mas ainda não está acostumado com seu nome e fala que como o antigo rei Art é muito fofo para. Ele fala que apesar de tudo olhando para ele nesse espelho ele tem que admitir que ele é absolutamente adorável e ele diz que as garotas devem se preparar para terem os seus corações partidos. Depois disso sua mãe coloca ele para dormir. Após ela sair do quarto, ele acorda novamente e pensa em iniciar uma nova missão jogando sua mantinha para fora do berço e se jogando em cima dela ele fala 446. que agora que Alice pensa que ele caiu no sono ele tem algumas horas até que ela volte para ver como está e ele sai sorrateiramente do quarto indo até o seu destino e então ele engatinha até a biblioteca e pensa que foi um sucesso e nisso ele pega um dos livros falando que desde que descobriu aquele lugar todas as noites ele vem se esgueirando até ali para aprender mais sobre aquele mundo e ele fala sobre Dikaten, o continente em que ele nasceu e é composto por 3 grandes reinos, um deles é Elenoar, o reino élfico nas profundezas da floresta. Darvo, vasto reino subterrâneo e lar dos anões e Sapien, o reino humano é facilmente a região com a maior população e ele fala que tanto esse mundo quanto seu anterior compartilham um sistema de monarquia mas o direito de governo ali não é conquistado e ele descobriu anteriormente que aquele mundo é menos desenvolvido se comparado com o que ele vivia então ele começa a ler aquele livro e, finalmente encontra onde ele tinha parado e fala que em seu mundo eles possuem uma força vital chamada Ki usada pelos praticantes para fortalecer os seus corpos e armas através de um treinamento rigoroso. Mas esse mundo que ele está tem uma força similar chamada de mana, porém diferente do Ki que existe somente dentro de uma pessoa. A mana está espalhada por todos os lados e ele continua lendo bastante confortável e ele pensa que o poder de controlar a mana em sua maioria geralmente genético, apenas uma cada 100 crianças possui aquela habilidade e ele fala que a mana pode ser utilizada de várias formas e as 2 formas mais comuns são fortalecimento e conjuração e ele fala que fortalecedores incorporam a mana em seus corpos permitindo que eles aprimorem a sua força, agilidade e capacidades defensivas, contudo a sua fraqueza é o seu alcance limitado e feiticeiros emitem mana para fora de si permitindo que manipulem seus arredores, de acordo com as suas vontades, porém eles devem usar a mana dos seus arredores para complementarem seus feitiços. Então ele fala que sua mãe é o que eles chamam de desviante, mais especificamente uma emissora. Ele fala que são um tipo raro de mago capazes de conjurar um tipo único de mana com propriedade de cura. Ele fala que de acordo com aquele livro o despertar de um mago ocorre entre o início da puberdade e o fim da adolescência e ele fala que é quando seus núcleos de mana se manifestam e o núcleo de mana é estranhamente similar ao centro de Ki da sua vida anterior e para formar o seu centro de mana as crianças são ensinadas a meditar para sentir as partículas de mana espalhadas pelos seus corpos e as reunir em um único lugar e assim ele 653. começa a pensar em colocar em prática e ele fala que imagina que deva ser igual na sua vida passada e assim ele consegue rapidamente reunir um pouco de energia no centro do seu abdômen e quando ele pensa que está funcionando sua mãe vai e pega ele pensa que lhe deixou preocupada. Mas nisso ela pergunta para Art se ele está tendo dificuldade para fazer cocô mas ele fica bolado com sua mãe pois ele estava a iniciar a sua jornada para ser o maior mago do mundo e pensa que não ir para ela ali fazer parecer um bebê. 716. Com prisão de ventre mas nisso ela acaba sentindo a catinga que estava vindo da sua fralda e pensa que ele não deve estar tendo nenhuma dificuldade e fala que é hora de lhe trocar e ele pensa que durante a sua concentração ele realmente acabou sujando sua fralda mas fala que o motivo para a falta de desenvolvimento tecnológico é devido à existência da magia e assim um tempo depois sua mãe começa a escrever falando que fazem 2 anos e ela fala que ainda assim a cada dia que 740. se passa parece que está aprendendo ainda mais sobre o seu bebê e ela fala que chegou a uma conclusão de que Art deve ser o bebê mais fofo que existe então ela fala que com seu pequeno cabelo castanho avermelhado e com seus olhos azul celeste que olham para ela de forma quase inteligente ela sabe que se ela não se tornar uma mãe confiável e rigorosa ele vai entrar em apuros futuramente e ela também fala que não é como se ela pudesse confiar em Rei e nisso ela se lembra de quando viu o seu marido ensinando esgrima para o seu 804. filho recém-nascido e ela olhou para os dois com um olhar bastante assustador e ela fica desacreditada pois pegou o seu marido tentando ensinar o seu bebê a lutar então ela começa a sorrir e fala que isso foi quando ele mal podia engatinhar e nisso ela se lembra de quando levou ele para a rua e fala que uma coisa que notou é que Artetrar absolutamente ama ir para a rua dos comerciantes no centro de Asberg e ela fala que por causa disso ao invés de comprar mantimentos 1 ou 2 vezes por semana eles vão para o centro da cidade a cada 828.
2 dias e nisso ela se lembra dele olhando para as pedras preciosas e ficando encantado com a magia de um homem e fala que acha estar mimando ele demais, mas logo muda de ideia pensando que é tudo para ter comida fresca em casa e por motivos educacionais, e ela fica surpresa com como Art cresce rápido e imagina como ele será quando crescer. Ela fala que com o rei sendo seu pai ela não tem dúvida de que ele terá interesse em se tornar um aventureiro, mas ela não pode deixar de se preocupar e ela só espera que ele se dê melhor que os jovens tolos que tentam. 853. Fama como aventureiros. Ela também fala que agora ela queria fazer algo a respeito do seu hábito de se esgueirar até a sala de estudos, e ela fala que está pensando em mudar o berço dele para lá, mas pensa que isso é assunto para um outro dia. Enquanto isso, Art está na sacada olhando pela janela o seu pai treinar, e ele fala que se passaram 2 anos desde que fez a sua primeira e difícil jornada para a sala de estudos. Ele fala que aprendeu muito desde então e ele fala que está sendo fascinante aprender coisas novas todos os dias. 916. Então ele observa seu pai usando magia, então nota que ele está tentando algumas coisas. Após alguns minutos se concentrando ao máximo, ele começa a levitar pedras e ele se pergunta que tipo de fenômeno mágico ele vai provocar. Ele levanta as pedras para o ar, mas acaba não fazendo nada e Arthur fica decepcionado, porém seu pai acha que foi incrível e Arthur fica incrédulo pensando que ele demorou 3 minutos de extrema concentração para fazer algo que poderia ser feito com muito menos esforço físico. Então sua mãe 941. vai até ele perguntando se ele está assistindo seu pai, mas ela fica bolada pois ele arruinou o jardim da frente de novo, e nisso seu pai volta a arrumar o jardim e Arthur fala que descobriu muito cedo que seu pai é um fortalecedor e ele se pergunta o que ele será quando seu núcleo de mana despertar, e assim seu pai volta a se concentrar, mas dessa vez começa a usar ataques físicos e artes marciais no ar, e Arthur olha aquilo e dá um sorriso virando de costas, mas então ele se lembra que tem algo à sua frente que pode ser bastante assustador, que é a 1006. descida daquela escadinha. Então ele começa a tremer, se vira de costas e começa a descer na maior cautela do mundo. Então sua mãe vê ele fechando os olhos de medo e acha que seu bebê está precisando de uma soneca, pegando ele no colo, e nisso ele olha para a sala de estudos e começa a pedir para ir lá, e sua mãe fala que agora não é hora pois ele deve ir dormir e fala que talvez ele possa voltar depois, mas ele pensa que não tem chance dele ir dormir, então usa a técnica sagrada e secreta dos olhos. Pidão e sua mãe quase não resiste e 1032. então tenta se fazer de forte, mas não é nada efetivo. Então ela fala que ele pode ir brincar um pouquinho na sala de estudos e começa a pensar com si mesma que não é uma mãe coruja e fala que menino da idade dele precisam brincar bastante, e ela fez a sala à prova de bebês e ele pensa que isso não é vergonhoso pois um grande guerreiro deve utilizar todo o arsenal de armas que ele tiver, e nisso ele começa a ler e sua mãe fica observando, mas então ela ouve um barulho e pensa que é melhor o pai dele não ter derrubado outra árvore, indo ver o que 1057. está acontecendo, e quando ela sai ele fala que sua melhor conquista, além de ter acumulado conhecimento daquele mundo, é o seu progresso em formar o seu núcleo de mana, que ele fala que passou os últimos 2 anos movendo dezenas de milhares de pequenos fragmentos de mana dentro do seu corpo e juntando eles próximos ao seu plexo solar, e ele fala que entende porque leva até a adolescência para se formar naturalmente, vendo quão lentamente aqueles fragmentos se moviam até o centro do seu corpo, e ele fala que é um trabalho e tanto para 1121. o seu corpo quanto para sua mente, mas ele fala que aqueles 2 anos não foram em vão, e ele fala que está quase lá, e ele fala que só falta mais um fragmento. Enquanto sua mãe está lá de fora, uma explosão ocorre dentro da casa dele, e vendo aqueles estilhaços indo para cima de sua esposa, Rei entra na frente para protegê-la e é atingido por aquela onda de energia, e nisso, após a poeira baixar, ele fica bastante ferido e pergunta se sua esposa está bem, mas ela só consegue pensar em Arthur, pensando que ele ainda está lá, e assim ele fica chocado com o 1146. que houve, corre para dentro para buscar seu filho, e quando ele olha dentro do local ele não consegue acreditar no que está vendo, então cai de joelhos sorrindo, e sua esposa pergunta o que aconteceu, e Rei fala que ele só pode estar brincando com ele pois ele ainda nem completou 3 anos, mas ainda assim ele já desenvolveu mana. Então ele vê o garoto flutuando no meio dos escombros, e nisso a Arte desce até o chão cheio de classe e pensa que sente muito bem e se pergunta se essa é a sensação de ter um núcleo de mana, e fala que até mesmo as árvores parecem mais verdes, mas então ele fica surpreso de estar vendo as árvores de dentro de casa. Então ele vê todo aquele cenário destruído e se questiona o que diabos aconteceu, perguntando se eles foram atacados, e se questiona quem ousou destruir a casa de um rei. E um tempo depois ele fala que, tirando o fato deles terem que reconstruir a casa, muita coisa aconteceu naquele último ano, e ele fala que sua mãe está lhe ensinando a ler e escrever, e ele também está aprendendo o básico de
manipulação de mana e fortalecimento e ele fala que de 1236. início, já que o seu corpo é muito pequeno para duelar, eles faziam apenas exercícios básicos, então seu pai lhe ajudava bastante com abdominais e flexões. Ele fala que não faz muito tempo desde que seu pai decidiu que ficaria tudo bem se ele praticasse com a espada de madeira que ele lhe deu no seu 3º aniversário. Enquanto ele pensa isso, seu pai chega falando que é hora deles treinarem e fala que está com a espada dele, então eles devem ir lá para o lado de fora. Seu pai manda ele se lembrar do que ele ensinou e manda ele sincronizar 1300 hours. o fluxo de mana com a sua respiração, e ele fala que assim como o coração e pulmão dele, o núcleo dele também é um órgão. E Arthur fica se perguntando se a maioria das crianças de 4 anos conseguem entender instruções tão abstratas, e nisso ele começa a se preparar para um duelo com seu pai e parte para cima daquele graveto, e acaba travando uma boa batalha com ele, e seu pai continua incentivando, e Arthur pensa que ele não vai lhe deixar descansar até que ele faça isso. Ele tem pouco tempo até a hora da janta, e nisso ele começa a juntar 1325. mana e se preparar, e nisso ele corta o graveto que seu pai estava segurando no meio, e seu pai fica bastante assustado, e o garoto pergunta se agora ele pode ir para a sala de estudos, e seu pai acaba permitindo. E um tempo depois, enquanto ele está meditando, ele fala que naquele mundo o poder é medido pela cor do seu núcleo de mana, então ele fala que o núcleo de mana começa completamente preto devido ao sangue e às outras impurezas misturadas com as partículas de mana, formando o núcleo de mana, e ele fala que o núcleo se torna mais puro 1349. conforme as impurezas são filtradas com o passar do tempo, e ele fala que a ordem é preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. Então ele fala que cada estágio é dividido por 3 tons: escuro, sólido e claro, e ele fala que quanto mais claro o núcleo de mana é, mais puro ele seria, e é claro, mais poder ele terá. E nisso sua mãe interrompe ele chamando ele para jantar, e já na mesa ele fica se perguntando se um bebê não pode ter um tempo sozinho por ali, pois como ele vai aprender algo desse jeito. E nisso o rei fala com a sua 1415. esposa, falando que acha que é hora de Arthur ter um mentor apropriado, e ela fala para rei que o garoto tem apenas 4 anos, dizendo que além disso ele disse que seria capaz de ensiná-lo, e ele fala que é exatamente isso, porém ele nunca pensou que o seu filho seria um prodígio com apenas 4 anos. Ele fala que está restringindo todo o grande potencial que o garoto tem, mas ela fala que não vai permitir que seu filho deixe aquela casa para ir para uma cidade que está a centenas de quilômetros de distância. Então ele fala que Shiros não 1441. é qualquer cidade, ele vai se certificar que seu amigo tome conta dele, e nisso Art começa a ficar de saco cheio com aquela discussão, e os dois começam a olhar para ele. Nisso o rei fala que Art também pode opinar, perguntando se o garoto quer ir para uma cidade grande aprender com um professor de verdade, mas então o garoto fica surpreso por seus pais estarem deixando ele decidir, perguntando se isso não pedir demais para alguém que só tem 4 anos. Mas então Art pergunta se tem como seu pai e sua mãe Irem junto para 1504. conhecer o professor, e eles começam a se olhar sem jeito, e Art começa a se perguntar se disse algo errado, se perguntando se sua frase foi muito complexa, e então eles começam a rir, falando que eles realmente não pensaram em irem todos juntos. Então ela fala que vai se sentir melhor com tudo isso se ela estiver lá quando ele for testado e encontrar os seus professores. Então o pai dele fala que parece que todos estão indo para a cidade de Shiros, e Art fala que simplesmente ficou assustado ao ver seus pais se preparando para a 1528. jornada de 3 semanas. Um tempo depois, enquanto lia, ele pensa que já viu aquilo em algum lugar, mas enquanto ele lê, sua mãe toma o livro dele, falando que ele tem que ir dormir, dizendo que eles vão partir bem cedo pela manhã. Então ele fica perguntando por que tão rápido. Ela fala que entende ele, dizendo que também detesta fazer as coisas às pressas, mas alguns velhos amigos dela e do seu pai, os chifres gêmeos, estão indo para Shiros também, e fala que eles irão levá-lo junto com eles, e fala que naquele momento o pai dele está com eles, e assim 1553. ela simplesmente dá um beijinho na testa dele, falando que é melhor ela não pegá-lo lendo de novo, e fala que ele pode levar mais alguns livros durante a viagem, mandando ele dormir, e assim ele concorda, e fala que sabe que chifres gêmeos estão na região há algum tempo, e fala até que eles ajudaram a reconstruir aquela casa, e fala que pelo que sabe a equipe consiste em 2 conjuradores e 3 fortalecedores, e ele fala que isso pode ajudar com quaisquer problemas que eles possam ter, e ele comemora, pois finalmente vai sair daquela pacata. E 1618.
quieta vila para ver tudo que aquele mundo tem a lhe oferecer. Então na manhã seguinte eles saem de casa e vão rapidamente se encontrar com o grupo dos chifres gêmeos e chegando lá o pai dele corre para apresentar o seu filho a todos eles. Ele logo pede para o garoto se apresentar. Ele se apresenta todo formalzinho falando: meu nome é Arthur Levin, e agradece a eles por acompanhá-los até Shirose. Um deles fica surpreso por tais modos da criança, perguntando se Rei tem certeza que é pai dele e aquele é Adam Crange. Então uma outra mulher agarra ele, 1645. falando que ele é muito fofo, mandando ele agradecer por se parecer mais com a mãe dele, e aquela é Angela Rose. E Art fica se perguntando o que está acontecendo, pois ele não consegue respirar no meio daqueles airbags. E então o outro chega falando que Angela está machucando o garoto. Aquele cara é basicamente um gigante e ele é Jiro Walker, e assim que ele larga o garoto no chão, Art só consegue pensar que ele é quase um daqueles cachorros enormes e peludos. Então ele olha para a última integrante e ela é Jasmine Flans e a 1711. garota simplesmente acena para Arthur e sai toda tímida. Então manda ele não se preocupar, pois ela só precisa se acostumar com ele. E a mulher falando se apresenta para ele como Ellen Shard, e o pai dele fala que agora que todos se apresentaram eles devem se preparar para partir. E assim eles adentram a carroça com todos prontos. Eles seguem caminho e Arthur fica maravilhado olhando a vista enquanto eles começam a viagem até Shirose. E durante a jornada eles saem para caçada e voltam com carne e já na janta Arthur parece bastante entediado e além pergunta como ele 1736. está indo, perguntando se ele está cansado, e ela fala que tá tudo bem, ele está cansado, pois é a primeira vez dele saindo em uma viagem daquela forma. E ele concorda com ela, mas pensa que com certeza somente nessa vida. E Allen fala que o pai dele veio quase que a viagem toda se gabando e questiona se o garoto realmente é um mago gênio, perguntando se ele realmente despertou há um ano atrás. E então ele começa a puxar assunto com ela. Enquanto isso Adam nota os dois conversando e fala com o rei que tem que se exercitar um pouco antes de dormir, e comenta que ele disse que vem treinando seu filho desde então e pergunta se poderia brincar um pouco com o garoto. Então Rei fala que tá tudo bem, mas manda ele ter cuidado, pois eles acabaram de sair de fortalecimento básico de mana para treinamento de combate. Então Adam vai e pega o garoto, e Arthur fala que crianças normais da sua idade mal seriam capazes de subir um lance de escada, mas naquele momento todos que estão ali ninguém acha fora do comum o garoto lutar. Então ele 1825. fica cara a cara com Adam e ele pergunta para a criança se ele tá pronto, e Arthur começa a balançar aquela espadinha dele, e Adam por sua vez pergunta se ele sabe como fortalecer a sua arma, chamando ele de garoto gênio, debochando do menino. E então ele começa a ficar bastante animado para partir para cima do garoto, e Arthur tenta usar a sua telepatia de pai e filho para sair daquela enrascada, falando que o rio está querendo seu sangue, pedindo para seu pai lhe tirar dessa bagunça, e seu pai só consegue torcer por ele, e ele pensa que 1849. vai ser inútil e se concentra para ir para cima de Adam, e então incorpora tudo que sabe da vida passada e circula mana por todos os seus membros partindo para cima de Adam. E ele até acha que vai ser fácil se defender, porém Arthur some da sua frente e aparece atrás dele, deixando Adam surpreso. Mas quando ele ia atacar ele acaba escorregando e pensa que é uma merda ter esse corpo infantil, e Adam por sua vez percebe isso e consegue sair da frente, e logo após ataca o garoto ferozmente, mas Art consegue sair da frente se esquivando, e então 1914. simplesmente dá uma cabeçada na lateral das costelas dele, jogando ele para o lado, mas antes de cair ele apoia sua mão no chão e tenta dar um chute em Art, mas o garoto consegue novamente desviar rapidamente. Mas quando ele vira seus olhos para Adam, ele está na sua frente preparando o ataque com seu bastão. Ele balança ele de um lado para o outro e tenta acertar o garoto, mas Arthur consegue defender aquele ataque com a sua espadinha e pensa que naquele momento a lei de Newton veio em sua mente e para toda ação existe uma reação igual e 1939. oposta, e assim ele consegue lançar Adam para trás, mas é jogado longe, e ele pensa que com certeza aquela força oposta machuca, e ele fica todo ralado com a queda. Mas Durden vai até Adam e dá-lhe um tapa nele, falando que ele bateu muito forte. E Adam fala para Rei que o ensinou a lutar e pergunta que tipo de treinamento infernal ele fez o garoto passar para criar aquele pequeno monstro, e isso Rei até fica com vergonha, mas fala que não ensinou aquilo para o garoto. E a mãe dele pergunta para Arthur se é isso que ele vem estudando, e 2005. ele fala que aprendeu isso assistindo seu pai e lendo alguns livros, e Adam com certeza não acredita, mas fala que tanto faz, e ele ainda vai lhe ensinar algumas dessas técnicas de movimento que ele usou agora há pouco. E nisso o garoto explica tudo para ele, dizendo que ele só tem que cruzar a sua perna de apoio sobre a outra perna e disparar mana, enquanto ele deixa seu corpo quase cair. E assim ele continua explicando cada vez mais, mas Jasmine não consegue acompanhar nem um pouco ele, e ele fala
Que ela tá quase lá ou algo sim e Adam também não. 2030. Parece estar indo nada bem batendo sua cabeça na parede e ele fala que muitos dias se passaram desde que eles começaram a sua jornada para a cidade Shiros e durante aquele tempo seu aniversário também passou e ele se lembra de Jasmine dando um presente para ele pelo seu aniversário e pelas lições e o garoto fala que o treinamento de Ada, Ellen e seu pai continuou com um progresso até decente mas para sua surpresa Jasmine já conseguiu aprender algumas técnicas com sucesso ele fala que ainda está surpreso pelo fato de que 2053. Jasmine foi capaz de entender tão rápido as suas instruções especialmente enquanto aprendendo o passo falso e um tempo depois eles se preparam para seguir viagem e em um certo momento enquanto eles estão numa estrada lagartos verdes começam a se aproximar e Adam fala com o garoto falando que ainda se lembra de como o pai dele colocava eles em todos os tipos de problema mas Ellen fala que tem certeza de que Rei não era o único que causava problemas e começa a disfarçar falando que aquilo era apenas um pequeno roedor mas enquanto eles estão brincando Art pergunta para sua mãe se ela está bem e ela fala que está apenas um pouco cansada falando que vai ficar bem e nisso o garoto fica um pouco preocupado e começa a ler para se distrair mas então ele começa a sentir um pouco de calafrio e quando olha pro lado ele sente Jasmine querendo que ele lhe ensine ainda mais mas então quando ele volta a ler a carroça começa a balançar e eles perguntam o que está 2140. acontecendo então Ellen fala que são bandidos e manda ele se preparar para o combate, e nisso a Nella começa a proferir uma magia para proteger eles e ali se coloca na frente de Arthur para proteger o garoto das flechas e então com aquela magia eles conseguem defletir todas elas e Jasmine e Rei pulam para fora e se colocam à frente para lutar Ellen por sua vez mesmo com algumas flechas em seu corpo consegue tirar elas da sua carne e pular para fora da carroça se preparando para atacar os inimigos e Arthur pensa que a situação está muito ruim pois eles 2206. estão completamente cercados então os bandidos começam a aproximar e o líder deles bate com seu machado na terra falando que conseguiram uma boa caça dizendo que eles devem deixar apenas as mulheres e as crianças vivas mandando eles tentarem não deixar cicatrizes afinal mercadorias danificadas valem muito menos então Arthur logo pensa que parece que ele tem vivido em uma bolha por muito tempo e ele fala que quase se esqueceu que qualquer mundo tem sua parcela de sujeira como aquela então ele começa a pensar sobre o que 2230. ele diz sobre danificar mercadorias e logo pega sua espadinha se preparando para partir para cima daquele homem e sua mãe nota aquilo segurando o garoto mandando ele não se preocupar pois ela está ali então ele fica um pouco mais calmo e nisso um dos bandidos começa a lançar flechas novamente e Dird manda todos se juntarem e se protegerem e ativam a parede de terra em volta da carruagem mas as flechas continuam vindo e Angela por sua vez usa sua magia para proteger a carruagem e os bandidos começam a descer para perto deles e 2255. Ellen até tenta acertá-los com suas flechas mas o líder dos bandidos consegue defender todos os ataques dela então Rei vai diretamente para dentro da linha dos homens onde eles estão atirando as flechas e começa a derrotar um por um mas enquanto ele estava ocupado com um deles um outro aparece nas costas dele tentando acertá-lo com sua espada mas Ellen rapidamente consegue matar ele e os que continuam se aproximando da carruagem Jasmine vai matando eles junto de Adam e eles continuam fazendo massacre até que 2319. um deles tenta acertar Adam com uma arma pesada mas ele consegue desviar rapidamente e atinge a cabeça daquele homem então Jasmine continua usando movimentos ferozes para matar todos eles até que vê um homem utilizando um chicote que tenta acertar ela e ela consegue esquivar porém o homem que estava junto dela tem suas pernas decepadas e aquele homem manda ela parar de resistir pois ele vai treinar ela tão bem que ela vai implorar para ficar com ele depois ela fica cada vez mais irritada com isso desviando de todos os ataques do chicote dele mas ela começa a ser atingida superficialmente e Art pensa que ela está em desvantagem por causa do alcance do adversário e ele se pergunta se tem como ajudá-la pois um lutador é uma coisa mas ele se questiona se tem alguma chance contra um adulto fortalecedor com aquele corpo e enquanto ele continua pensando a carruagem é atingida lateralmente e quando eles olham é o pai dele quem está sendo atingido e Art logo se vira para ver quem lançou ele ali e nota que é o líder dos bandidos então Art fala que sua mãe tem que 2400 hours 06. curar o pai dele rápido mas ele pensa que tem algo errado com sua mãe então ela começa a chorar falando que não pode curar ele e ele se pergunta por que ela não está curando seu pai então ele fala que está tudo bem pois os ferimentos não ameaçam sua vida e fala que é melhor ela não se preocupar e fazer o seu melhor então ele fala para Art mandando ele escutar com atenção falando que depois que a mãe dele usar o feitiço de cura os caras maus irão atrás dela e ele vai ser capaz de enfrentar o
Líder, mas não se tiver que se preocupar 2400 hours 29. em proteger os dois, ele manda o garoto levar a mãe dele pela trilha que eles vieram e não parar, mas então o garoto pergunta o que seu pai tá falando que não vai deixar ele para trás pois ele pode lutar e o seu pai sabe disso, então ele começa a rir falando pro garoto lhe escutar e fala que sabe que o menino pode lutar e é por isso que ele está confiando a mãe dele a ele, mandando ele protegê-la e proteger o bebê que está dentro dela. Então tudo que ele passou ao lado de sua mãe, todas as reações dela começa a fazer sentido e o 2400 hours 53. seu pai fala que planejava contar a ele quando eles estivessem em Shiros, mas tudo isso está acontecendo muito rápido e assim Art toca na mão de seu pai prometendo a ele que vai proteger a sua mãe e nisso seu pai manda ele se preparar pois eles têm 4 magos do lado dele e assim que o líder dos bandidos vê que eles têm uma curandeira ele manda seus homens não deixá-la escapar e Arthur começa a correr com sua mãe pedindo para seu pai não morrer e Adam pede para eles chegarem perto dele. Rapidamente mais um dos bandidos começa 25:17. a ir para cima dele, mas nisso Adam entra na frente falando que vai segurá-lo e manda os dois fugirem, então um dos bandidos começa a mirar neles com a sua flecha e Arthur sente aquela intenção assassina, então quando ele lança a flecha o garoto consegue rebater ela no mesmo instante, mas com isso a sua espadinha acaba se quebrando e o bandido pergunta como diabos o garoto fez aquilo, mas Ellen acaba atingindo ele antes do cara saber o que houve, então ela manda Arthur continuar correndo e não parar, mas nisso ele pensa que alguma 25:41. coisa está errada, pois eram para ter 4 magos que ele consegue contar os 3 em batalha e fica se perguntando aonde está o último e nesse instante o líder grita mandando Damian esquecer o plano, mandando ele não deixar ninguém escapar vivo e Art se questiona com quem ele está falando, mas logo nota uma magia de água sendo formada atrás dele e pensa que o negócio está bem ruim e quando ele olha no topo de um morro o mago está conjurando aquela magia e joga ela em cima do garoto e ele pensa que mesmo se ele desviar o mana sua mãe não vai 26:06. ser rápida o suficiente e no instante em que a bola estava se aproximando dele ele toma uma medida desesperada então para e pede desculpas mentalmente para sua mãe pelas feridas jogando ela longe e sendo atingida pela magia ele fala que sabia que se ele não conseguisse deveria pelo menos levar o mago com ele e o garoto lança uma das suas armas de magia até a perna do mago e começa a puxar ele enquanto cai e pensa que deve torcer para o fio de mana aguentar e nisso ele começa a arrastar o mago até que ele chega na beirada, mas o mago 26:32. consegue se segurar, então fica por um triz até que a pedra se quebra e os dois caem lá embaixo e Dirden até tenta usar a sua magia para criar uma mão de pedra e pegar Arthur na queda, porém o garoto já sabe que não vai conseguir ser resgatado e pensa que pelo menos todos ficarão bem, mas mesmo assim ele começa a chorar pensando que sempre quis ser irmão mais velho e nisso Arthur acorda como Grey. Novamente então vai até um salão e um homem já idoso fica surpreso ao ver ele fala que seu conselho, aquele que 26:58. realmente governa o país gerenciando a política e economia e ele fala que em um mundo repleto de problemas como diminuição de natalidade e recursos limitados as guerras foram substituídas por duelos e exércitos substituídos por reis e Grey era um deles e aquele homem velho fala que ele está admirando seu trabalho como sempre e ele fala que apesar de ser muito gratificante fazer parte do conselho ele não vai mentir e dizer que não tem inveja da fama e glória que os reis recebem das vitórias e ele pergunta 27:21. porque Grey foi fazer aquela visita inesperada, então Grey tira do pescoço o cordão com a medalha que estava usando e simplesmente fala que está se aposentando e Marlon fica surpreso com isso, ele fala que levou a sua vida inteira para se tornar o mais forte, mas pergunta para que fama ou glória, ele fala que ele ainda era um órfão quando todos que ele amava foram embora e ele fala que desistiria de tudo que teve naquela vida por uma chance de voltar a Cher e ver todos novamente e um tempo depois ele acorda-se 27:45. perguntando onde está e pergunta como está vivo, mas nisso ele começa a sentir dor e ao olhar para o lado ele vê aquele mago completamente morto e retorcido, então começa a vomitar e após colocar tudo para fora ele pega no sono novamente e acorda um tempo depois com uma folha caindo no seu rosto e assim ele olha para lado e vê algumas frutas as quais ele poderia comer e também acha água para beber e fica grato pela refeição, então ele volta a dormir e um tempo depois ele acorda novamente e tenta se levantar mas não consegue, então 28:09.
Ele volta a tentar reunir mana no seu corpo, se fortalecendo e assim se levantando, e quando ele fica em pé ele olha para aquele corpo e resolve simplesmente pegar a faca que estava nele para levar consigo. Então ele pensa que sobreviveu àquela queda gigantesca e se pergunta quanto tempo se passou e aonde ele está, mas então ele decide parar com as perguntas, pois ele tem que seguir em frente. Mas então, ele ouve uma voz perguntando se ele acordou e fica surpreso com isso, e automaticamente a primeira reação dele é se esconder e 28:34. fica com medo que tenha sido aquele cadáver quem está falando, mas a voz volta a perguntar como está o corpo dele. Então ele começa a pensar consigo mesmo que jura por Deus que se aquilo levantar ele vai sair correndo. Então com muito medo ele chega perto do cadáver, mas a voz começa a rir mandando ele não se preocupar, pois o cadáver não vai levantar-se. Esse é o medo dele, dizendo para ele ficar mais calmo. Mas ainda assim volta a se preocupar, pois ele não pode simplesmente confiar em uma voz desconhecida, não importa o quão suave e 28:57. digna ela pareça. Então ele começa a perguntar quem é a pessoa e questiona se foi ela quem lhe salvou, apontando sua faca para frente, mas quem foge é apenas um coelho. E a voz volta a falar, falando sim para a segunda pergunta dele, e ela fala que quanto à primeira ele descobrirá assim que chegar em sua residência, e ele fala que ela parece bastante confiante, que ele vai tentar encontrar ela, mas a voz fala que ela é a única capaz de levá-lo de volta para casa a partir daquele lugar. Então ele começa a pensar na sua casa, falando sobre Rei e Alice e os chifres gêmeos, e ele até se pergunta sobre seu irmãozinho, questionando se eles estão bem e se eles chegaram a Shiros com segurança. Então ele volta a falar com a voz, dessa vez um pouco mais educado, perguntando se pode incomodar ela com as instruções para lhe agraciar com a sua presença. Então ela começa a rir, falando que ele entende bem rápido, mas também fala que ele é um pouco rude ao se referir a uma dama como senhor. Sim, ele chamou a voz de senhor voz, mas ela também fala que o sentimento 29:47. está ali, então vai lhe ajudar, mas no meio das falas ela acaba falando seu nome. Ele fica se perguntando como ela sabe o nome dele, por ele nem tem tanto tempo para pensar nisso. Afinal a voz fala que vai lhe mostrar, encantando ele com magia e fazendo ele sofrer. Recebendo as informações, ele começa a ter visões de tudo que precisa saber, e a voz fala que recomenda ele partir imediatamente, pois vai ser muito mais seguro viajar assim enquanto ainda está claro. Se gostou do vídeo e quiser saber quem é a dona da voz e o que vai acontecer com nosso pequeno herói Art, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro do próximo vídeo dessa história e das próximas historias que vão sair no canal. Até o próximo vídeo, pessoal.